É a face do mais belo dos filhos dos homens, a face humana do próprio Deus, aquela face tão golpeada pelos soldados, pelos sacerdotes, aquela face de extrema firmeza, de doçura, que em tudo exprimia a mais pura bondade, mesmo quando repreendia os fariseus, aquele olhar que converteu São Pedro, que havia negado 3 vezes no pátio do sumo sacerdote, aquele olhar firme diante de Pilatos, poderoso diante de Herodes, aquela face enxugada por Verônica, aquele olhar que converteu o bom ladrão na cruz. Voltai para nós a vossa face, Senhor, nos dê a paz. Se voltardes outra vez para nós seremos vivificados. Senhor, que eu busque então a vossa face. Reparemos o título da cruz. Pilatos escreveu um letreiro e mandou pôr no topo da cruz, onde estavam escritas as palavras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque estava perto da cidade, o local em que Cristo foi crucificado. Estava escrito em hebraico, em grego e em latim. O título de zombaria nos revela a realidade de Cristo. Cristo havia dito: eu sou o rei. O meu reino não é deste mundo. Deus reinou a partir do lenho. Um letreiro explicativo que, apesar da zombaria, nos ostenta um mistério diante de todos. Mas os seus não o conheceram. Os judeus mesmos disseram: não temos outro rei senão César. Trocaram o Messias tão desejado por César. Também possamos nós todos reconhecer Cristo como Rei das nossas vidas. Por isso, nós também retiramos esse título de zombaria. Nós escrevemos em nossa alma que Ele é nosso Rei. Nós sabemos que a sua realeza é única, realeza verdadeira, a única solução para ter uma paz verdadeira, a única solução para ter uma verdadeira concórdia. Cristo possa reinar em nós. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma roupa de púrpura e diziam: salve, Rei dos Judeus. E lhe davam bofetadas. Essa coroa de espinhos foi um verdadeiro tormento para Cristo, objeto de zombaria. Possamos então também retirar, e que se torne objeto de amor, pois que nos lembra o amor que Cristo tem por nós. Cristo quer reinar em nós por amor. Ele é verdadeiramente um rei de amor. Que por este mistério da coroação de espinhos, Ele possa reinar em nossa consciência, Ele possa reinar na nossa mente, Ele possa reinar no nosso intelecto, reinar na nossa vontade. Que possamos nós humildemente inclinar a nossa mente, as nossas cabeças, às verdades da nossa fé, da nossa santa religião, a verdadeira religião, e viver como verdadeiros súditos desse Rei verdadeiro. Não deve ter sido fácil arrancar a mão esquerda, arrancar esse prego da mão esquerda não foi fácil, mas o fizeram.
descendo o braço de Cristo com respeito, tirando-o da cruz. Descendo e colocando junto a seu corpo. Na mão esquerda apareceu o tamanho e a crueza da chaga aberta pelo prego na cruz. Chaga que pagou a nossa negligência em obras de caridade corporal. Quanto auxílio que nós poderíamos ter prestado, deixamos de fazê-lo com a nossa mão, deixamos de fazer pela falta de atenção, por falta de amor, por falta de zelo, pelo comodismo, pela nossa negligência. Por vezes, fechamos os olhos e a nossa mão, para não ver a mão, muitas vezes, que se estende na nossa direção. Por vezes, fechamos os nossos olhos, possamos descer a mão de Cristo e levantar as nossas, possamos arrepender-nos, possamos nos emendar. A mão direita do Senhor é forte. Eles despregam a mão direita com a mesma dificuldade, o mesmo cuidado, o mesmo respeito. Eles procuram descer o braço do Salvador e nós vemos, constatamos uma chaga profunda, uma chaga cruel, uma chaga terrível, uma chaga que pagou o preço das nossas faltas de caridade no plano espiritual, principalmente a doutrina que deixamos de dar, as repreensões que deixamos de fazer quando devíamos fazê-las, o consolo e o alento que deveríamos ter dado e não fizemos. Senhor, nós nos arrependemos, auxiliai-nos com a força do vosso braço, da vossa destra, dai-nos a vossa mão, levantai-nos. Diz o profeta Isaías: como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro, os pés que anunciam a felicidade, pés que trazem as boas novas, anunciam a libertação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Desprendem os pés do Salvador, que chagas tremendas são vistas ali, que deveria ter sofrido Cristo na cruz. Por causa desses pés, o peso do corpo estava repousado sobre as chagas dos pés. São preço da nossa falta de empenho no zelo da caridade. Fizemos até obras de caridade, mas sem zelo, sem desvelo, sem verdadeiro afeto da alma, às vezes por interesse, sem dar muitas vezes a nossa vida, sem ir até as últimas consequências, sem dar nossa vida pelo nosso tempo, pelos nossos bens, pelo nosso carinho. Ajudai-nos, Senhor, a caminhar em direção às necessidades do meu próximo por causa de vós. Possamos então descer, de fato, o corpo de Cristo da cruz. Desçamos o corpo de Cristo.
Maria Santíssima recebe o corpo de Cristo em seu colo. Quantas vezes tivera ela em seu colo o menino Jesus? Agora ela o vê, está muito diferente, todo chagado e desfigurado pelo ódio de seus inimigos. O estado de Cristo aqui ficou reduzido. Ela vê nele o preço dos nossos pecados, é o preço da nossa falta de amor. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a compreender este Cristo desfigurado. Desfigurado porque nós pecamos, porque nós não amamos o suficiente. A imagem de Nossa Senhora das Dores deve comover a nossa alma, deve ser uma lembrança para as nossas horas difíceis na nossa vida, um estímulo para a nossa conversão. Ó Mãe dolorosa, ajudai-nos a compreender que foi por causa dos nossos pecados que vosso Filho passou tantas humilhações. Dai-nos a graça de buscá-lo de todo o coração, de mudar as nossas atitudes, de seguir os exemplos que Ele nos dá na sua paixão, de seguir os seus passos, e de buscar trilhar junto dele o caminho da virtude e da glória. Durante a crucificação, Cristo entregou o seu Espírito, a natureza inteira se comoveu, os céus se escureceram, os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram, a terra estremeceu, as pedras quebraram. Que a meditação de Cristo possa operar em nosso coração também alguma mudança, uma mudança verdadeira. Não como a escuridão do céu que passou, não como o tremor da terra que se acalmou, não como a abertura dos sepulcros que logo foram lacrados, não como a ressurreição daqueles mortos que depois viriam a morrer novamente, não como o véu rasgado do templo que depois foi restaurado, mas uma transformação autêntica e duradoura, como aquelas pedras que se quebraram e permaneceram quebradas. Que o nosso coração de pedra seja quebrado, seja contrito e não mais se endureça. Que ele permaneça fendido, aberto à ação da graça que jorra do coração de Cristo, graça redentora, graça de salvação, graça que nos vem por meio de Cristo e de Cristo crucificado. Amém.